Boa noite, hoje é quinta-feira, 7 de maio e você vai ver. Estado reduz repasses do SUS e preocupa a administração do hospital da cidade. Nós deixamos de receber até agora em torno de 5 milhões e 700, até o final do ano 9 milhões. Não existe possibilidade de o hospital adequar o orçamento com essa quantidade de atendimento. Aprovada a proposta para inserir sistemas de captação e armazenamento da chuva nas edificações públicas do município. Nós podemos usar ela para lavação, por exemplo, em edifícios de áreas comuns, em escolas, sempre tem pátio, tem calçadas que precisamos lavar, para irrigação no ajardinamento. Indeferido o projeto que previa a investigação da Codepas nos últimos 12 anos. Esse projeto ele acabou sendo viciado porque já houve a primeira iniciativa de propositura do vereador Marcos da Silva e outros com o mesmo objeto. Estas e outras notícias agora no canal 16. A quarta-feira foi de protestos no Rio Grande do Sul, com o objetivo de chamar a atenção do governo para a necessidade de investir no Sistema Único de Saúde. O atendimento médico foi suspenso em alguns municípios. Aqui em Passo Fundo, uma reunião no hospital da cidade tratou da crise financeira que atinge a área. No estado, hospitais filantrópicos e prefeituras vão deixar de receber 30% dos recursos previstos. O corte no SUS ultrapassa os 300 milhões de reais. A situação do hospital é uma situação muito preocupante, a situação tanto do Cidade quanto do Bezerra. Nós deixamos de receber até agora em torno de 5 milhões e 700, até o final do ano 9 milhões. Não existe possibilidade de o hospital adequar o orçamento com essa quantidade de atendimento. Nós há muitos anos viemos trabalhando com a lógica de tentar reajustar a tabela do SUS. A tabela do SUS não vem sendo reajustada. Existem projetos com relação à questão de incentivos e acontece o que aconteceu agora. Nós tínhamos 300 milhões previstos no orçamento do Estado de incentivos para os hospitais e o governo optou por não pagar esses incentivos. Isso faz com que os hospitais fiquem sem condições de poder atender os seus compromissos com fornecedores, com funcionários, para poder atender melhor a comunidade. Nós estamos vivendo uma realidade que já nos dificulta extremamente a administração do hospital do modo como nós estávamos administrando. Ou seja, tocando o hospital e buscando o crescimento físico e o crescimento tecnológico do hospital. Mas o que nos preocupa, além disso, e talvez mais do que isso, é a perspectiva do que vai acontecer daqui para frente. Porque se as coisas não mudarem de algum modo para que o hospital possa continuar prestando os serviços na quantidade e na qualidade que está prestando, nós vamos ter que mudar o nosso tipo de prestação de serviço, vamos ter que diminuir a quantidade, jamais a qualidade, claro, mas a quantidade nós vamos ter que diminuir e vai ter pessoas que não vão poder ser atendidas, porque nós não vamos ter mais a estrutura, ou melhor, não vamos ter mais condições para prestar esse atendimento. Nós temos 18 leitos de CTI, quase todos eles ocupados por pacientes do SUS, embora nós recebamos apenas o equivalente a 13 leitos. A ocupação dos outros leitos, nós não recebemos nenhuma remuneração. Além disso, nós temos uma CTI neonatal pronta para ser inaugurada e não podemos inaugurar porque nós não sabemos como é que vai funcionar isso e como é que isso vai ser mantido. Isso vai gerar custos e esses custos têm que ter uma origem para serem pagos e nós não temos condições de buscar esta origem. A partir dessa reunião, as entidades, todas elas estão cientes da situação como ela está, são partícipes, ou seja, eles têm a sua participação, cada um na sua instituição, e sabem das suas responsabilidades. Nós queremos aqui dividir responsabilidades com todas as pessoas que fazem a saúde acontecer em Passo Fundo e na região. Nós estamos fazendo alguns encaminhamentos através do deputado federal Afonso Mota, que assumiu o compromisso de auxiliar o hospital nessa melhoria da sua infraestrutura, de seus equipamentos. Mas o que mais nos preocupa efetivamente dessa reunião são esses apontamentos da omissão por parte do Estado em relação ao pagamento de valores represados, contratados e que efetivamente foram prestados por todos os hospitais do Estado esses serviços.
tem que haver uma mobilização das autoridades locais e a Câmara de Vereadores já colocou-se à disposição para que nós possamos ecoar, fazer cada vez mais essa preocupação, atingir de fato o governo do estado no intuito de rever essa decisão, ou seja, e recuperar esses créditos e de certa forma compensar essas instituições com esses recursos que são fundamentais para a nossa população. A escassez de recursos para a área da saúde também foi destaque na reunião plenária de quarta-feira. Que nós possamos, através da Comissão de Educação e Bem-Estar Social, tratar desse tema aqui nesta casa e formar uma força-tarefa para que possamos buscar soluções e melhorias para esta área. Mas, com relação ao que diz respeito à complementação financeira por parte do município de Passo Fundo, penso que talvez se torne um pouco difícil, porque nós analisamos o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, que foi aprovado no último período, sabemos do compromisso da atenção básica, que é o compromisso do município de Passo Fundo, então talvez essa, sinceramente, do meu ponto de vista, talvez não seja uma solução plausível, porque representaria talvez um aporte de recursos para as instituições hospitalares e para essa solução, mas, na contrapartida, representaria um problema no atendimento da atenção básica, que é a responsabilidade do município de Passo Fundo. Assista a todos os pronunciamentos na reapresentação da plenária, que vai ao ar hoje, logo após o Jornal da Câmara. O vereador Aristeu Dalalana está sugerindo a construção de uma rótula na esquina da Avenida Presidente Vargas com a Rua Itapetininga, no bairro São Cristóvão. Veja a justificativa. Esse pedido foi oriundo de várias pessoas daquela localidade, da comunidade lá do bairro São Cristóvão, para facilitar, como todos os pedidos que a gente faz a respeito do trânsito, também é nossa obrigação fazer com que aquelas comunidades ali em volta tenham um pouquinho mais de segurança na hora de atravessar, na hora de entrar a Avenida Presidente Vargas, que é a principal avenida daquela região, né? Então a gente fez esse pedido simplesmente para preservar a vida, né? E dar segurança àquela comunidade. Foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde a segunda morte por dengue no Rio Grande do Sul. Trata-se de uma mulher de 56 anos do município de Panambi. Também foram registrados 684 casos no estado. Em Passo Fundo, são 4, e outros 4 ainda aguardam o resultado do laboratório. Por isso, os cuidados devem continuar mesmo com a chegada do frio. E agora nós vamos para o intervalo e retornamos com as novidades sobre a possível instauração da CPI da Codepas. Ao nos depararmos com um acidente de trânsito, é importante a primeira ação é nos cuidar para não nos tornarmos uma outra vítima e sinalizar o local para que condutores de outros veículos não venham também a causar um problema ainda maior. Procurar estabilizar esta vítima e imediatamente ligar para o telefone 192 do SAMU ou 193 do Corpo de Bombeiros, para que essa vítima seja conduzida a socorro especializado. Era uma vez uma latinha amassada. Veio um catador, recolheu e levou para a indústria da reciclagem. A lata se transformou em renda e trabalho digno para muita gente. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os restos de alimentos e materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos plásticos, metais e de todo o lixo seco. Isso facilita a vida dos catadores, aumenta o material aproveitado e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Doe o que você usaria. Este é o slogan da campanha do agasalho, que já arrecadou mais de 17 mil peças. Se você ainda não fez a sua doação, separe roupas, calçados e cobertores em bom estado e leve até a Sencas ou qualquer unidade de saúde.
A Câmara de Vereadores também é parceira da campanha do agasalho e é outro ponto de coleta. E foi aprovado por unanimidade o projeto de lei sobre a inserção de sistemas de captação e armazenamento da água da chuva nas novas edificações públicas do município. A proposta é de autoria do vereador Wilson Liu. A crescente urbanização e, consequentemente, a impermeabilização do solo vem exigindo cada vez mais soluções inovadoras no controle e na redução dos impactos causados ao meio ambiente. Aliado a isso, a estiagem em determinados lugares requer atenção especial ao uso da água e também na substituição por fontes alternativas. Então, como forma de gerar economia, promover a sustentabilidade e preservar o meio ambiente, o parlamentar elaborou este projeto de lei. Conforme Wilson Liu, este sistema de captação e armazenamento funcionaria paralelamente à rede de abastecimento da água potável. Nós precisamos que se mantenha a rede tradicional para que ela chegue nas torneiras para as pessoas beberem e também para a sua higienização. Tem que ser aquela. Para o vaso sanitário, pode ser a água da chuva. Nós podemos usar ela para lavação, por exemplo, em edifícios de áreas comuns, em escolas, sempre tem pátio, tem calçadas que precisamos lavar, para irrigação, no ajardinamento de uma escola, de um hospital, de uma UBS, de uma praça, do nosso pátio aqui da Câmara de Vereadores. A água que passa pela máquina de lavar e a que passa pelo chuveiro, essa pode ser captada mais a da chuva e torna-se uma reserva para nós reutilizarmos depois. E, de acordo com o vereador proponente, o sistema é fácil de ser montado e não requer muito investimento. Nós podemos ter reservatórios aéreos. Então, dependendo como a edificação é projetada, podemos ter reservatórios aéreos e aí nós captamos logo abaixo do telhado, captamos a água do telhado e fazemos entrar nesse recipiente. Dali sai o encanamento, vai para o vaso sanitário e aquela que vai do tanque e do próprio chuveiro, nós captamos também e ela vai ao nível do piso. Se nós colocarmos subterrânea, cisterna, daí depois precisamos um sistema de bombeamento para que ela suba, para ela chegar, para nós podermos usar. E como exemplo, o vereador Wilson Liu citou 2 empreendimentos aqui em Passo Fundo. O Prix Hotel, 18 meses retornou todo o investimento, eles têm 165 mil litros que eles armazenam. Eles têm 172 apartamentos, que são todos eles. O vaso sanitário vai com esta água e toda a lavação da parte do estacionamento, que é o andar térreo, e todo o pátio e toda a irrigação é feita. Ambev, 19 meses. Eles têm, além disso, o sistema de aquecimento solar já para o banho dos funcionários que queiram tomar banho. Então, 19 meses retornou todo investimento feito. Então é considerável. Nós temos uma dessas 2 empresas, pagava R$9 mil por mês d'água, agora paga 1.700. O artigo 3º também esclarece que a falta de previsão deste sistema nos novos projetos de edificações públicas vai anular a licitação. Porque nós queremos que seja obrigatório. Se não tiver esta cláusula que invalide, então as pessoas não vão fazer. Nós já tivemos aqui na Câmara, já tramitou, já foi aprovado um projeto similar e ele foi aprovado na Câmara de Vereadores, foi vetado pelo prefeito municipal por 2 razões. Uma, porque não tinha esse elemento, e o outro é porque ele previa entrar logo depois da sua publicação, ou 120 dias, já entrar em vigor. E aí não dá tempo de colocar no orçamento. Então nós colocamos agora 1 ano para que se possa, na lei orçamentária, já se inclua e já se peça na licitação a inclusão disso. Se não tiver, anula. O projeto que previa a investigação do sucateamento da frota da Codepas nos últimos 12 anos foi indeferido.
O anúncio foi feito pelo presidente Márcio Patucci logo após a plenária em uma reunião com os líderes da oposição e do governo, além dos autores dos 2 textos que pediam a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, os vereadores Marcos da Silva e Patrick Cavalcante. Nós, com muita tranquilidade, aguardamos a tramitação em primeira e segunda pauta de ambos projetos. Obviamente que a Procuradoria da Casa definiu que o segundo projeto encaminhado pelos vereadores de governo em relação ao prazo extensivo por 12 anos de investigação, esse projeto ele acabou sendo viciado porque já houve a primeira iniciativa de propositura do vereador Marcos da Silva e outros com o mesmo objeto e com o protocolo anterior. Então, nesse sentido, houve o indeferimento do segundo pedido por parte dos vereadores de governo e nós então iremos agora tramitar de forma regular o projeto inicial de autoria do vereador Marcos, que requer a investigação do sucateamento da frota pelo prazo de 5 anos. Para que os telespectadores entendam, então passa pela análise das comissões e só depois da aprovação no plenário é que realmente a CPI será composta. Com certeza. Pelo projeto ter sido por projeto de resolução, regimentalmente, há a obrigação de passar pelas comissões permanentes da Casa. Então, essa avaliação agora, individualmente, cada comissão a seu tempo vai fazer. É óbvio que essa tramitação ela não é rápida, né? Ou seja, os vereadores podem examinar na sua exaustão, obviamente que observando os prazos regimentais, isso possa levar alguns dias, quem sabe até alguns meses, para que o plenário da Casa, então, decida em relação a esse projeto de resolução. Como você viu, seguirá tramitando apenas o projeto de resolução do vereador Marcos da Silva, pedindo a investigação do sucateamento da Codepas nos últimos 5 anos. Diante disso, o proponente da outra matéria disse o seguinte: o vereador Marcos protocolou fora do horário previsto pelo regimento, a fala dele está gravada, né? Onde ele fez o protocolo no microfone de à parte. Posteriormente a isso, nós então vimos que ele protocolou errado, nós fomos lá e protocolamos o nosso requerimento, solicitando então que fosse investigado nessa CPI. Nós somos favoráveis à CPI, que quer investigar o sucateamento dos ônibus da Codepas, para investigar os 12 anos, porque a oposição quer os últimos 5 anos. E nós queremos mostrar que o endividamento e o problema da Codepas vem de 12 anos para trás, onde já tem uma auditoria montada que apresenta R$500 milhão de endividamento da Codepas só de INSS. Isso fala do próprio secretário, diretor da Codepas, na época, Claudemiro Braganholo, como um documento que eu já apresentei. Bem, o vereador Marcos, então, foi orientado de fazer no outro dia, no dia 23, pela parte da manhã, no setor de expediente da Câmara. Então, ele refez o encaminhamento dele. E nós tínhamos protocolado nós também no outro dia, no dia 23. Então, como tem dois projetos com a mesma matéria e prevalece o primeiro, e a Procuradoria entendeu que o primeiro foi o do vereador Marcos, então, nós vamos respeitar o regimento, vamos acatar essa decisão da mesa diretora da Câmara de indeferir o nosso requerimento dos 12 anos. A primeira coisa que irei fazer é me reunir com os vereadores da situação, dialogar com eles. Nós temos alguns encaminhamentos já a ser feitos e vamos trabalhar agora, ou nós vamos fazer uma emenda ao projeto de resolução do vereador Marcos, passando aos 12 anos, ou nós vamos entrar, então, fazendo uns outros encaminhamentos regimentalmente, que nós temos esta prerrogativa aqui na Casa. E o Jornal da Câmara de hoje está chegando ao fim. Uma ótima noite e até a nossa próxima edição.